O programa Mercado e Ação retorna agora ao seu televisor, recebendo uma figura fantástica, Larry Pinto de Faria. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. E vou dizer uma coisa, a poltrona é vermelha não é por tua causa, porque já era, tá? Porque por mim ia ser azul até. Aliás, é um hábito das pessoas, tá todo mundo de vermelho. Isso aí é normal, é normal. Porque para mim ia ser azul, mas... apresentar o Larry, além do aspecto fazer parte da história do futebol do Rio Grande do Sul, lamentavelmente iniciando com 4 gols contra o meu Grêmio, mas isso é do jogo, faz parte. Larry também foi, além de um grande desportista que levou o Rio Grande do Sul a um cenário nacional no esporte, inclusive o Brasil, fez o primeiro gol de Olimpíada, né? Exatamente. Foi 1952. Foi secretário da Indústria e Comércio de Porto Alegre, foi secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre, deputado estadual, cantor no programa de rádio do Maurício Sirotsky. Exatamente. O cantor aí já fica por conta daquela euforia, né, natural, né? O teu apelido era Larry o Cerebral. Por quê? Porque entenderam, especialmente um amigo que eu tinha, Godoy Bezerra, ele entendia o seguinte, que eu era um jogador mais inteligente do que o normal, então ele me chamava de cerebral. E aí essa expressão acabou pegando na torcida, né? Ficou como é? Uma alcunha? Alcunha, ficou como alcunha, Larry o Cerebral. E ficou realmente. Até hoje, as pessoas ainda me chamam de Larry o Cerebral. Um dos feitos como secretário, tu ajudaste, tivesse uma participação muito forte na construção, na criação do Parque Marinha. Sim, do Parque Marinha do Brasil. Que é encostado no Beira-Rio. Ah, tá. Não, mas o Marinha do Brasil foi na minha época, que eu fui o administrador da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? E não só ali, como outras áreas de Porto Alegre. Foi um trabalho, eu, ao lado do jogador Larry, também fui um administrador, né? O cidadão Larry. Cidadão Larry, graças a Deus. Embora não seja gaúcho de nascimento, mas sou gaúcho de coração. É carioca? Sou fluminense. Sou do estado do Rio. Sou de uma cidade lindíssima, chamada Nova Friburgo, no estado do Rio. Eu conheço. Época de faculdade, eu fiz Projeto Rondon em Nova Friburgo. Nova Friburgo. Uma cidade linda. Bonito. Pessoal carinhoso, afetivo. Tu começaste a carreira no Fluminense? Eu comecei no... Lá foi profissional ou foi... Não, eu comecei exatamente na cidade ainda de Friburgo. Depois, o Fluminense jogou uma partida em Friburgo e eu agradei aquela coisa toda e acabei indo para o Rio. E naquela época havia necessidade da gente ter a formação militar em tiro de guerra, né? Então eu não quis ficar no tiro de guerra e acabei indo para o Rio de Janeiro para servir na Polícia do Exército. Servi o meu período militar na Polícia do Exército. E o Fluminense imediatamente me chamou. E eu acabei indo para o Fluminense. Foi quando Ficaste lá quanto tempo? No Fluminense? Sim. Eu fiquei aproximadamente 4 anos. Porque logo em seguida, depois de ter participado das Olimpíadas de Helsinki, em 1952, né, quando eu tive, graças a Deus, uma participação brilhante. Primeiro gol do Brasil em Olimpíadas. Olimpíada, em 1952, foi um momento fantástico da minha vida como jogador. E depois, então, eu fui para o Fluminense. E no Fluminense, então, o Internacional, excedente, acabou me contratando e eu fui por... Tu vieste do Fluminense direto para o Inter? Direto para o Inter. E aí jogasse em 2 times, então? Hein? Tu jogasse praticamente em 2 times? Eu joguei em 2 times. Sua carreira toda? Joguei no Friburgo, lá na minha terra, e depois fui para o Fluminense. E do Fluminense eu fui para o Internacional. E no Internacional eu fiquei. Eu não quis sair, não fiquei no Internacional. Virou gaúcho de coração? Não só gaúcho de coração, como também uma família. Eu trouxe a minha mulher, que era então minha namorada, nós nos casamos no Rio, tivemos os filhos e os filhos gaúchos, né?
Hoje eles estão espalhados pelo mundo, né? Meu filho, Larry Pinto Faria Júnior, e acabamos ficando aqui, né? E estamos aqui há tantos e tantos anos, coisa maravilhosa. Sabe que o meu sogro é um grande fã seu, Edgar Gás. Então dá uma banada para o Edgar, porque ele vai nos assistir. Edgar, claro, vamos que não. Por que não? Ele vai assistir. Não, e acima de tudo, eu tenho um enorme prazer de participar aqui no Rio Grande do Sul. Embora não seja gaúcho de nascimento, eu sou um fluminense de coração. As pessoas, quando eu digo que eu sou fluminense, pensam que eu joguei no Fluminense. Não, eu sou fluminense, mas não por ter jogado no Fluminense, mas sou fluminense porque sou do estado do Rio. Do estado do Rio é o Fluminense. Larry, essa história, essa rica história que tu tens, está sendo transformada num livro que vai ser escrita pelo jornalista Leonardo, que nos visitou semana passada aqui no programa. Fala um pouco desse projeto. Compartilha conosco, com nossos ouvintes. É um projeto, para mim, fantástico, porque é uma rememoração de tudo que eu passei na vida. Eu fui para o Rio de Janeiro já me apresentando ao Fluminense, e ali eu tive uma escola no Fluminense muito importante, que era um clube muito famoso, etc. E ali eu fiz todo o meu curso superior, né? E ao fazer o curso superior, eu acabei, então, me tornando assim uma pessoa com uma dupla disposição na vida. Eu queria jogar futebol, mas eu também queria estudar. Sua formação é qual? Eu sou economista. Economista. Eu sou da Secretaria do Meio Ambiente. Sou do Meio Ambiente. Eu sou economista. E, então, quer dizer, foi uma coisa assim. E aqui no Rio Grande do Sul eu encontrei e fui para o Rio de Janeiro pegar a minha namorada para ser minha esposa. E os filhos vieram aqui. Também, imediatamente, vieram os filhos, quer dizer, temos 3 filhos que nasceram aqui no Rio Grande do Sul. Netos? Netos e bisnetos. Ô, louco! Eu já estou mais para lá do que para cá, né? Mas qualquer obra, qualquer vida fica imortalizada numa obra como esta. Depois que você parou com o futebol, você entrou numa carreira política. Vamos dizer assim, você entrou pela mão do Marquesan, não foi? Foi. Marquesan era um bom amigo teu. Marquesan e o Godoy Bezerra, os dois. Fala um pouco desse período. Como é que foi essa saída do futebol, essa entrada na política? Porque eu sempre tive a intenção do seguinte, que eu não queria única e exclusivamente viver do futebol, ou entender que o futebol era um componente único da minha vida. E eu imediatamente assumi o Internacional. Quando assumi o Internacional, eu já fui para a PUC. Eu já fui estudar. Já fiz o meu curso superior de Ciências Econômicas, né? Então, aquilo ali foi um trampolim. Quer dizer, eu era um jogador que tinha um nível bom de aceitação por parte do público e, por outro lado, eu tinha também aquela instrução necessária. E, imediatamente, eu participei da vida política, né? Isso foi um componente muito importante da minha vida. Larry, você foi funcionário como cargos em comissão, secretário, enfim, várias secretarias, mas você estava vinculado à Caixa Estadual. Caixa Estadual. Foi aonde você foi funcionário de carreira. Foi funcionário de carreira e ali participei da Secretaria Econômica e ali, inclusive, me aposentei até pela Caixa Econômica Estadual. Você, na Cidade do México, representou a seleção brasileira quando foi uma seleção montada somente por jogadores do Sul, não é? Foi um momento Como é que foi esse momento? Foi um dos momentos, talvez o momento mais fantástico da minha carreira, porque talvez seja interessante eu contar alguma coisa a respeito disso. Por favor. Por exemplo, quando nós chegamos no México, a Argentina, com timaço, que havia vencido o Brasil de goleada aqui, chegava a Argentina e o treinador da Argentina chamava-se Guilherme Stabile. E ele disse, nós viemos aqui para ganhar o Pan-Americano, porque o Brasil mandou uma seleção regional, que era a seleção
gaúcha representando o Brasil. E nós, aquilo doeu na alma. Atingiu assim. Bateu fundo. E no hotel que nós ficamos, no Hotel L'Escargot, nós estávamos assistindo o treinador da Argentina disse, nós precisamos ganhar. E ganhamos o Pan-Americano do México, que para mim foi proporcionalmente uma das grandes façanhas do futebol brasileiro. Todas essas histórias vão estar no livro? Vão estar. O México, o Pan-Americano do México, para mim, foi uma das coisas mais fantásticas da minha vida como jogador. Qual é a previsão de lançamento do livro? Que época? Data? Bom, depende do Leonardo escrever direitinho? Depende. Nós estamos conversando, vamos pegar todos os detalhes e ficar. Porque eu tive momentos que antecederam, por exemplo, do México, eu tive um momento da minha participação também nos Jogos Olímpicos da Finlândia, em 1952. Antes de ir ao México, eu, como amador, eu fui participante da seleção olímpica brasileira que jogou em Helsinki, na década de, mais exatamente no ano de 1952. E ali, então, nós realizamos algumas partidas fantásticas, e eram todos guris, né? Sim. Nas Olimpíadas só podia jogar jogadores amadores. E para todos os efeitos nós éramos amadores. E eu era juvenil do Fluminense, então, quer dizer, sim, uma coisa poderia, maravilhosa. Claro. Nos encaminhando para o encerramento, já mandamos um abraço ao meu sogro, agora temos que mandar um abraço, um beijo à fã número 1, a Maria Luísa, que Maria Luísa, esposa do nosso bom amigo Larry. Maravilhosa. E os meus 3 filhos. Eu tenho uma filha que é alta funcionária do Ministério do Meio Ambiente, né? Eu tenho o meu filho que está também no exterior, também é economista, e o outro filho que está conosco aqui, junto ao nosso lado. Beleza. Larry, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por estar aqui conosco compartilhando um pouco, e vamos aguardar ansiosos a chegada desse livro. Se deu. Quero ver se eu consigo ser o primeiro a comprar. São coisas assim que eu guardo com uma profundidade na alma, de uma maneira maravilhosa. Puxa vida, eu fico tão feliz com isso. Agradeço a audiência. Obrigado.